Como o Lovable vem revolucionando o mundo da tecnologia com a aplicação de IA para acelerar o desenvolvimento de software e produtos, confira agora o case da Lovable sob uma perspectiva de tecnologia no Data Circle Podcast. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um episódio do Data Circle Podcast com a presença ilustríssima de dois convidados. Um que já entrou aqui como convidado em tempos para trás aqui e acabou juntando a Artefact também, que é o Léo Cândido, que é o manager aqui de inovação da Artefact, e o Moreira, que é o brasileiro de Fortaleza que está arrasando ali na Lovable, na Suécia. Eu sou o Vitor Pontello, host do podcast e diretor na Artefact, e hoje vamos conversar sobre essa tecnologia que tem impactado tanto aí os negócios como um todo, que é a capacidade da inteligência artificial de produzir software, e o Lovable é um expoente dentro desse mundo. Prazer ter você aqui, Moreira. Prazer é todo meu, obrigado pela introdução. Se você quiser, a gente pode começar com você dando um panorama sobre a Lovable, sobre um pouco do que você faz aí dentro da empresa, e aí a gente vai puxando as perguntas a partir disso, pode ser? Pode ser. Então eu vou falar um pouco da Lovable primeiro, né? A Lovable, para quem não sabe, é um agente que faz desenvolvimento full stack. Então você vai lá com sua ideia de construir algum aplicativo ou website, você diz para o Lovable e o Lovable vai estar ali interagindo e te ajudando a construir essa ideia. A gente gosta de dizer que ele é o seu technical co-founder, então o cofundador técnico para as pessoas que têm ideia. E a nossa missão principal é permitir que os 99% da população que não sabem programar consigam criar aplicações, independente de ter o recurso necessário, né, para contratar um time de desenvolvedores muito extensivo. E quanto ao que eu faço na Lovable, é um pouquinho de tudo, na verdade. Assim, quando eu cheguei, o time era relativamente pequeno, então todo mundo tinha que conseguir participar um pouco de tudo. Já fiz de tudo, até agora, vamos dizer, marketing com podcast, mas também já participei back-end, front-end, desenvolvimento de sistema, entrevista, para contratação, participei de tudo, assim. Então, que é uma das partes mais legais, eu acho que de estar aqui, é ter participar desse fenômeno, né, desse crescimento rápido e estar podendo, assim, participar muito de todos os aspectos. Não, legal. E eu acho que deve ser interessante participar do desenvolvimento técnico da Lovable. E aí, vocês usam muito o Lovable para desenvolver a própria Lovable, essa ideia da meta-realimentação aqui do código da Lovable, da infraestrutura como um todo. Conta um pouquinho para a gente como que funciona isso. Eu acho que essa é a nossa meta principal. Em algum dia no futuro o Lovable ser tão bom que a gente pode diminuir o time de engenharia. Diminuir, que eu digo, é não necessariamente precisar contratar novos engenheiros para conseguir executar tudo que a gente tem de ideia, que são muitas ideias e falta gente para executar. Hoje a gente tem vários mini projetos que a gente usa o Lovable para construir. O primeiro projeto que eu participei, na verdade, que foi o Lovable Shipped, foi construído com a Lovable, que foi bem maneiro de participar. A gente, com alguma coisa ou outra do desenvolvimento, a gente tenta usar, assim, o máximo possível. Não dá para dizer que a gente usa na maior parte hoje do desenvolvimento, mas essa é a meta no futuro bem breve, eu espero. Não, legal. Fala aí, Léo. Não, acho que é um ponto interessante, né? Essa questão de utilizar a própria tecnologia internamente, né? Para desenvolver soluções e, digamos, você utilizar o que você comercializa, né? Internamente. Então, acho que é uma proposta bem interessante. Mas como que, olhando para a proporção, né? Que a Lovable tomou no mercado, né? Acho que por vários fatores, né? Acho que cresceu muito rápido, tem uma tecnologia que facilita que, como você mesmo disse, né, que pessoas que não têm tanto conhecimento técnico
produzam algum tipo de software, né? Mas como que é para vocês lidar com isso, né? Tipo, um crescimento estratosférico tão rápido, de certa forma, o Lovable acabou virando um sinônimo de vibe coding, né? Quando a gente fala de vibe coding, é o primeiro nome que vem na cabeça das pessoas, de certa forma até um pouco similar ao que foi com o ChatGPT em relação ao chat, né? Então, como que é isso para vocês aí, assim, que estão dentro da empresa vendo isso acontecer? Assim, é bem gratificante no geral, né? Ver a percepção no público que, que, que se diz sobre a empresa. E a gente sabe que uma das nossas grandes forças hoje é que a gente tem uma marca muito forte. As pessoas amam Lovable e quem usa realmente defende Lovable. E a gente vê nas redes sociais as pessoas ali que poderiam até, que agem como se fossem parte da empresa e não são. A gente até já chegou a contratar pessoas assim, porque a gente acredita que esse tipo de gente sempre quer levar o produto para sua melhor versão. Também é uma responsabilidade, querendo ou não, da gente conseguir conduzir isso direito e a gente. Um dos nossos pilares é sempre se manter com a paixão pelo usuário. Então, uma das nossas missões principais é, de fato, a gente conseguir ter esse contato com o usuário que ele precisa e priorizar o desenvolvimento disso. É, e eu acho que foi aí que a gente vem acertando muito bem. A gente sempre tenta ter esse desenvolvimento focado no que o usuário final precisa, e a gente acredita que se no futuro a gente conseguir capacitar esse 99% que não é técnico, a gente vai suceder independente do que acontecer com os provedores de modelo, com a competição, a gente vai ter o nosso espaço com esse nicho de pessoas que vão sempre estar ali com a gente. Então, acho que é uma honra, é uma missão, e a gente está bem feliz de continuar com meio que nesse sistema de confiança dos usuários. E um ponto importante que você citou aí no fim, né, a palavra confiança, esse crescimento todo ele está atrelado a uma confiança que o usuário vai tendo na ferramenta e aos resultados estarem de acordo ali com o que o usuário quer e precisa. E a gente sabe que a IA tem uma série de desafios relacionados ali à alucinação, relacionados ali a você conseguir controlar o contexto para que esse ruído externo não entre ali no resultado. Como que vocês têm lidado com isso ali tecnicamente no dia a dia para prevenir essas alucinações, para determinar os boundaries ali que o modelo pode ir, guardrails, etc. Como que é esse desafio aí no dia a dia do desenvolvimento do Lovable? Uhum. Então, isso é um dos principais desafios, né? Como você disse, a gente tem vários mecanismos do momento que o usuário manda uma solicitação para o nosso agente até o momento que o agente faz a mudança no código, tem vários momentos em que a gente tenta lidar com isso, a gente tenta manter ali, como você disse, no guardrail. Eu acho que a gente tem um relativo sucesso com isso, até as pessoas, assim, acho que se a gente completamente falhasse, as pessoas não usariam, então acho que tem um sucesso parcial, mas é uma limitação hoje da tecnologia que a gente consegue remediar, mas a gente não consegue resolver ainda, ou então talvez ainda esteja faltando a ideia correta para fazer isso, mas com certeza é um foco muito grande que a gente tem, é, até, e acho que para isso também envolve um princípio que a gente tem de todos os engenheiros estarem usando o Lovable diariamente para estar entendendo onde que a gente está acertando nisso, onde que a gente não está acertando nisso, e fazer isso parte do nosso ciclo interno de desenvolvimento. Não só a gente tenta escutar o feedback externo, pela comunidade no Discord, pelo Reddit, e por aí vai, mas da gente mesmo sentir a dor do que está funcionando, do que não está. Então, como, por exemplo, sentir a dor da questão da segurança. Então, como que eu vou ter confiança da segurança se eu não tenho nada me dizendo lá que eu estou fazendo um aplicativo seguro? E aí a gente soltou agora vários updates envolvendo um security reviewer, né? Que é para revisar a questão da segurança do aplicativo e dar garantia para o usuário que ele, ó, a gente tá verificando para isso, a gente está resolvendo isso, a gente vai resolver isso a custo zero, porque a gente acha que isso é um pilar fundamental. Então, isso foi uma coisa que até partiu mais de uma dor interna da gente querer, quando desenvolver nosso aplicativo, ter certeza disso, porque a gente, como empresa, se a gente quer usar o Lovable, a gente tem garantia de segurança,
do que do próprio usuário, que muitas vezes só quer alguma páginazinha simples e que não se importa tanto com isso, entendeu? Então, acho que tem esses dois lados. E aí a gente vai iterando, assim, na questão do guardrail, a gente também tem essa expectativa de que cada vez mais, com o desenvolvimento, né, dos grandes modelos, vamos dizer, isso vai ficando mais e mais atingível. Eu tenho certeza que todas as empresas de IA hoje, elas ou já ativamente estão pensando sobre, ou já estão executando algo em cima disso. Então, acho que no futuro próximo a gente vai ter algo um pouco mais concreto de como, de fato, garantir que o modelo segue o que a gente quer e não, eventualmente, criar uma bizarrice, assim. Não, legal. E como que vocês enxergam, por exemplo, quando tem algum request que é meio ambicioso demais ali, pensando na tecnologia, vocês veem isso como uma oportunidade de desenvolvimento? Vocês têm essa curadoria, por exemplo, de situações específicas de clientes que pediram alguma coisa muito além do que a tecnologia estava capaz de fazer, ou então talvez eles já foram direto ao ponto de uma coisa muito ambiciosa e deveria ter sido quebrado etapa por etapa? Como que funciona esse feedback externo ali do cliente, pensando no desenvolvimento da ferramenta também? É interessante, eu acho que bem no começo da Lovable, quando os modelos também eram bem mais simples do que dava para executar, a gente chegou a essa conclusão que, de fato, se você fizesse um pedido muito complexo, o modelo ia começar a fazer... E ele ia se embolar ali, não ia conseguir fazer nada, nem um simples, nem um complicado. Uma das soluções que a gente teve no passado foi criar um modelo de conversa. Então, ele não vai produzir nenhum código, você vai só continuar uma conversa, tipo uma conversa que você teria com o chat GPT da vida, até que ficasse claro para o modelo o que é que ele teria que fazer pro agente, né? Na verdade, no passado nem tinha agente ainda. Então, vai ficar claro o que é que ele tem que executar, e aí ele consegue com uma precisão bem mais alta. Acho que hoje, com esse desenvolvimento exponencial que a gente está vendo nas capacidades, cada vez menos você tem que se preocupar com dar uma tarefa muito difícil, porque, de fato, a IA está ficando muito boa. E ela consegue executar, às vezes... eu, particularmente, já brinquei muito com... até sem dar muita instrução, mas dá uma tarefa muito difícil, que é criar um clone do ChatGPT que realmente tem um IA por trás e guarda contexto e tem login, por aí vai. E você consegue fazer isso hoje com só um prompt. A gente lançou agora na segunda-feira, né? O Lovable Cloud e Lovable AI. E com esses dois, assim, você consegue criar literalmente um aplicativo com um prompt que tira um pouco dessa... Eu já acredito bem menos que tem um pedido muito complicado. A não ser que quando é uma coisa muito específica que talvez você seja a primeira pessoa fazendo alguma coisa daquele estilo, aí nesse caso talvez ainda precise um pouco desse pushback, né? De você dizer, não, vamos planejar, vamos criar uma lista do que fazer e vamos etapa por etapa. Mas é quase assustador o que dá para fazer com só um prompt, independente do quão complicado ele é. Não, legal. E você, Léo, como que foi, pensando na sua experiência com o Lovable, né? Como que foram as primeiras interações ali com o Lovable e o que você já fez de bacana ali usando a ferramenta? O Léo, que é um heavy user aí do Lovable. Não, eu acho a ferramenta espetacular. Eu acho que, como o Moreira falou, ela está saindo... A gente tinha uma perspectiva, eu acho até pela evolução da tecnologia, como ele mesmo comentou aqui, né, que no começo os modelos não eram tão capazes e agora a gente tem modelos mais efetivos nesse sentido. Então, quando a gente pensa na evolução dos modelos, mais a evolução que a plataforma está fazendo, né, então a gente teve essas novidades todas aí essa semana, que basicamente ele cuida... Posso dizer, né? Aí você me corrija se eu estiver errado, né, Moreno? Mas basicamente ela desenvolve agora todo o back-end também quando a gente solicita ali dentro do chat, né? E isso muda aí uma perspectiva. Então, quando eu comecei a utilizar a ferramenta, era muito assim, realmente de... primeiro tem uma parte de experimentação que eu acho que todo mundo quer fazer, que é ver acontecer, né? Ver a página surgir ali do lado direito da tela, do lado do chat.
Então você começa às vezes com uma página simples, transforma o seu currículo às vezes num site, né? Então já tem opção para publicação, para colocar domínio e tudo mais. E na medida que a plataforma foi evoluindo, a gente também quer ir extraindo um pouco mais dela, né? E testando essas capacidades. E acho que isso até traz aí uma perspectiva até para uma pergunta, né? Do olhar de vocês para isso, porque a ferramenta agora ela sai de uma ferramenta que tinha uma visibilidade assim, de que uma ferramenta que criava MVPs ou que criava protótipos, mas que agora pode realmente criar aplicações de forma completa, né? E aí, como é que é para vocês assim, esse desafio técnico e de mercado mesmo, né? Porque assim, agora se a Lovable consegue criar aplicações do zero, você abre um leque de oportunidades, inclusive muito maior, né? Você tem esses usuários que estão experimentando e agora você tem um monte de, talvez, pequenos empresários e pequenas empresas que vão apostar nisso, né? Então, como é que é o olhar de vocês para essa escala agora que a coisa vai tomar, né? Então, acho que você falou o que é o principal para a gente, até realmente essas pequenas empresas, ou até empresas de uma pessoa que estão usando o Lovable assim como quase que um funcionário, ou até mais que um funcionário, porque ele consegue fazer muita coisa, e que torna possível você levar a sua ideia para a realidade de fato do 0 ao 1, que a gente diz, né? Então, esse lançamento quer justamente facilitar isso para que cada vez menos, antes, como é que a gente funcionava, né? A gente já tinha o back-end, mas ele envolvia você ir criar uma conta no Supabase, você tinha que conectar, tinha muito mais etapas. A fundador solo, ela não quer saber o que é Supabase, ela não quer aprender o que é isso, e, querendo ou não, cria uma restrição. A partir do momento que a gente facilita tudo isso, e hoje a gente tem bem mais capacidade do que o que a gente tinha na versão anterior, a gente faz com que essas pessoas consigam construir um projeto com IA já integrado. Porque a gente, como empresa de IA, acredita que no futuro, de agora em diante, quase tudo vai ter que ter IA integrado. Então a gente tem que fazer com que isso seja possível e seja fácil de executar. Então a gente vai bem nesse caminho do que a gente acredita que o futuro vai ser, o futuro da internet, o futuro dos aplicativos vão ser. A gente, como empresa, tem sido muito opinionado sobre o que a gente acredita que é no futuro. Eu acho que esse é um dos nossos grandes trunfos. É conseguir acertar no que o futuro próximo ou não tão próximo necessita que a gente disponibilize. Então, a gente, assim, o desenvolvimento sempre vai nessa direção, entendeu? Da gente achar o que é que não é fácil de executar ainda, o que é que não dá para executar ainda, como a gente torna isso possível e como a gente possibilita o máximo de empreendedores de conseguirem executar a ideia, sabe? Então, sempre nesse caminho, assim, acho que ainda tem muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa, não falta ideia. E eu tô bem empolgado pro que ainda dá para ser feito. Eu acho que a gente ainda vai ter grandes lançamentos bem em breve e continuamente, assim. Acabou de passar um lançamento, mas eu já sei que talvez ainda nem seja nem saiba direito como é que vai ser o próximo, mas eu tenho certeza que ainda tem muita coisa boa para ser feita e que vale a pena prestar atenção e continuar acompanhando. Boa. Eu particularmente conheci o Lovable mais com o intuito de criar um MVP ali para tangibilizar a ideia, né? Acho que esse é um caso de uso bem importante ali pro Lovable, mas com a evolução da técnica, tá cada vez mais possível criar software production ready mesmo para fazer o deploy de uma maneira mais rápida e tão fácil quanto o outro. Você tem visto uma mudança na visão das pessoas com relação à ferramenta também, e essa adoção do Lovable como uma estratégia de desenvolvimento de software production ready, além do MVP? Como que você tem visto, aí no caso o usuário acompanhando a evolução técnica da ferramenta, como que você tem visto essa adoção, né, essa evolução do usuário Sim. junto com a ferramenta? Eu acho que esse caso que você disse de você ter o MVP no Lovable ainda é muito, muito comum. E acho que a gente até acha que é um caso legal porque ele possibilita que times de produto, times de design, eles não tenham que ficar iterando ali no Google Docs ou fazendo PowerPoint. Ele consegue executar a ideia de um jeito simples, mostrar um produto
que talvez ainda não seja production ready, dependendo do seu contexto, mas ele consegue estar ali iterando naquele produto e rápido. Esse é um caso que eu acho que ainda é o caso majoritário de uso da Lovable, sabe? Mas com a gente com o desenvolvimento e a gente facilitando que você integre um back-end, você tem uma conexão de IA, você tem mais e mais ferramentas de que um aplicativo production ready precisa, né? A não ser que seja uma landing page ou alguma coisa muito simples, a gente acredita que vai, nas próximas semanas, perceber um crescimento muito grande. A gente já vem, assim, o lançamento foi bem recente, né? O lançamento oficial. Mas a gente já vê que a quantidade de aplicativos que, de fato, estão indo para esse caminho de production ready já é bem maior em criação por dia do que o que era antes, entendeu? Então a gente acha que realmente é esse caminho. A gente não quer também perder essas pessoas que vêm e prototipam e fazem MVPs com Lovable. A gente acha que é um use case muito válido, é um use case que eu uso bastante e que é uma das coisas que a gente tem que ter como pilar, mas idealmente também a pessoa só vai fazer isso porque ela tem uma preferência de fazer essa iteração rápida no MVP e não porque ela talvez não tenha a capacidade de fazer um aplicativo production ready. Eu acho que a gente está bem. Se não tiver lá ainda, por uma razão ou outra, mas eu acho que a gente vai conseguir cada vez mais cobrir todos os requisitos para um aplicativo production ready, independente de qual seja a área, entendeu? Eu acho que a gente já conseguiu cobrir vários, mas a meta é que não tem nenhuma razão para um aplicativo da Lovable não seja, no fim das contas, production ready. Legal. Cara, e assim, acho que tem uma questão aí que eu costumo falar isso bastante assim, nos meus conteúdos, que eu acredito que a IA de um modo geral, e acho que o Lovable tem esse papel também, que é dentro dos processos criativos existem erros e eles fazem parte do processo, né? Mas a IA, eu acho que o Lovable agora também muito forte, tem esse papel de ajudar quem está desenvolvendo uma ideia a errar mais rápido e corrigir a rota mais rápido, né? Exatamente. Seja se vai fazer um MVP ou se vai desenvolver algo completo ali, que nem um production ready ali, algo que vai ser comercializado, mas a velocidade que a plataforma permite que a gente itere sobre as mudanças e valide nossas ideias, eu acho que talvez entre os ganhos que a ferramenta oferece, talvez seja um dos principais, né? Ou seja, beleza, eu posso também construir ferramentas que vão ser comercializadas, que podem se tornar um negócio, mas ao mesmo tempo, dentro de contextos talvez mais corporativos, essa velocidade que a gente ganha de validar a ideia, errar e corrigir a rota muito rápido, com um time de produto que seja, né, de entender que, pô, a gente imaginou isso aqui, mas a gente está vendo que não faz sentido, a gente consegue ver muito mais rápido, né? E aí, acho que aproveitando esse ponto, né, a gente sabe que o Brasil, né, o brasileiro é sempre visto assim como uma figura que consegue transitar muito bem com essas ferramentas, né? A gente fala que o brasileiro gosta ele usa muitas ferramentas, ele conecta mais de uma ali, ele consegue se virar e para desenrolar uma solução que ele precisa, né? Então é uma forma que é bem brasileira de fazer as coisas mesmo. E a Lovable tem um olhar assim para o mercado brasileiro, né, de perceber como que o brasileiro especificamente tem usado, tem um peso para a Lovable esse cliente brasileiro, né, que tem talvez uma forma diferente, e aí talvez você possa dizer para a gente mesmo se realmente é diferente, se o brasileiro tem feito coisas diferentes ou não, né? Como é que é para vocês, o que peso que tem aqui o nosso mercado, né? Uhum. Cara, é engraçado, acho que na primeira semana que eu tava aqui, me perguntaram, assim, pelo menos 3 pessoas me perguntaram por que que a gente tem tanto usuário no Brasil. E aí, eu vou dar o contexto disso, né? A gente entende, a gente é precificado em dólar. A gente entende que qualquer coisa que é em dólar no Brasil é caro. Para uma pessoa comum que talvez não use Lovable através do trabalho, mas que use só porque gosta de ter uma proximidade com as tecnologias e por aí vai, e até por trabalho mesmo. Na maioria das vezes as pessoas vão usar uma ferramenta. A primeira pessoa que vai usar isso na empresa, ela vai usar independentemente, depois tentar convencer as outras e tal. E eu sempre disse assim, o brasileiro ele é empreendedor, isso é uma coisa que é natural da gente.
a gente gosta de executar as coisas, a gente gosta de executar rápido, e a gente tem isso como algo fundamental pra gente, que eu acho que é muito, que se torna um público-alvo pra Lovable incrível. Porque o tanto de microempreendedor que tem no Brasil, de empresa de 1 até 10 pessoas, que talvez não consiga ter um site, não consiga ter uma plataforma, não consiga ter, que ainda está usando métodos que limitam hoje, através de tentar usar ferramentas que já existem no lugar de conseguir criar uma ferramenta própria para algo que seja para algum problema interno que existe. E assim, falo disso de muitas pessoas que eu conheço do Brasil, que já me disseram por que elas usam Lovable e como elas usam Lovable. Então, foi bem legal assim de explicar para as pessoas e elas realmente entenderem, tudo bem, faz muito sentido, Lovable vai ser muito grande no Brasil e já é muito grande no Brasil. E acho que sim, acho que é natural que a gente foque no mercado estilo Brasil, que as pessoas que a gente de fato chegue no empreendedor. Acho que o empreendedor é um dos nossos, assim, é a figura que a gente se importa, assim, o máximo, porque é realmente quem a gente consegue dar o maior valor como empresa, como produto, e de que ter essa pessoa junto à nossa plataforma e conseguir desenvolver e talvez no futuro deixar de só ser uma ferramenta para construir, que é a primeira parte, né, desse ciclo de desenvolvimento do empreendedor, mas também conseguir ajudar em tudo que envolve você estar liberando um produto de tecnologia, liderando o desenvolvimento e evolução de uma empresa através de um produto de software, entendeu? Então, com esse pensamento, assim, o Brasil é um dos grandes mercados que a gente pode ter. E a gente é bem ciente disso de pouquinho em pouquinho estamos crescendo em alguns mercados, o Brasil incluso. Acho que hoje ainda o foco principal, assim, no meu lado, né, que é do time de engenharia, como parte do desenvolvimento técnico, a gente ainda tenta ter um desenvolvimento muito geral, porque acho que tem muita coisa que pode ser feita, mas eu imagino que no futuro não tão distante, assim, tem um foco especial em alguns mercados e no momento que a gente fizer isso, o Brasil com certeza está incluso, sabe? Cara, muito legal. E um pouco até desse tema, né? Eu tenho um professor de inglês que, Uhum. cara, assim, ele não é desenvolvedor, ele construiu o app dele todo na plataforma. Ele fez um app para os alunos dele, com login, com funcionalidades muito legais, assim, que quando ele me mostrou e falou onde fez, eu falei, cara, realmente a ferramenta tem um papel de democratizar o acesso a esse tipo de solução, né? Porque assim, mesmo que ele não avance do ponto de vista técnico, que exija talvez um trabalho mais refinado de desenvolvimento, a ideia dele está validada em relação ao produto, ele já avançou bastante e talvez ele pode ter um apoio técnico mais à frente ali para apoiá-lo se for necessário, né? Talvez menos agora com a ferramenta, com as funcionalidades novas, mas muito relacionado com o que você disse sobre o perfil do brasileiro, né? Então, a gente percebe uma pessoa que não tem know-how nenhum de desenvolvimento, criar um aplicativo para os seus alunos com funcionalidades muito legais, utilizando inteligência artificial dentro do aplicativo, inclusive. Então, eu achei tipo assim, um case super interessante que tem tudo a ver aí com o que você disse. O brasileiro tem essa característica, né, de ser mais aberto ao risco e mais empreendedor ali do que a média no mundo. Acho que quando a Artifact veio para o Brasil, a Alex, né, que já participou várias vezes aqui do podcast, ela comentou que ela viu isso logo de cara e viu que isso poderia crescer muito, inclusive hoje o Brasil cresceu muito mais que outros escritórios, já é o segundo maior escritório da Artefact justamente por isso. Tanto as empresas grandes, né, que são os clientes, quanto as pessoas mesmo, a massa de pessoas que está aberta a experimentar novas tecnologias, entender um pouco melhor o que é IA, o que são dados. Acho que isso acaba virando um terreno absolutamente fértil aí para ferramentas como o Lovable. E Com dentro. certeza. E assim, só um comentário Vai agora lá, que eu pode pensei lá. rapidinho desculpa te cortar, mas que eu Vai acho lá. que é legal também, a gente não só tem, a gente é muito aberto a experimentar com coisas novas, a gente tem esse pensamento empreendedor, mas eu sinto pelo menos também que, assim, né,
do ambiente que eu cresci, e também tem esse... Você quer que a empresa, que produtos que te dão valor cresçam e você defende eles. Isso é uma coisa que a gente tem muito também. Isso é uma coisa muito valiosa para a gente, porque a gente quer ter esse loop, vamos dizer, no fim das contas, a gente faz um produto para um consumidor e a gente quer ter esse consumidor dizendo para a gente, ó, é isso que a gente precisa, é isso que a gente quer, Quase um é isso que cliente a gente sócio ali, gosta. né? Isso, entendeu? É quase que um sócio consumidor. Então, nesse sentido também, ter um produto que tem sucesso no Brasil é algo maravilhoso, assim. Sabe? Assim, o tanto de gente que contactou nosso suporte e a gente só tem suporte em inglês hoje. Contacta o suporte em português, e às vezes botam versão traduzida em inglês embaixo, conversa, dá feedback. Às vezes nem é que necessariamente teve um problema, mas são sugestão, entendeu? Uhum. Esse tipo de coisa a gente vê muito. E o pessoal aqui da empresa gosta de brincar e me manda muito, sabe? Às vezes tem uns engraçados, às vezes tem uns que são, assim, bem, bem engenhosos. Então, é massa. Isso é muito massa. Pode continuar aí, desculpa de novo. Não, imagina. É bem rico a gente pegar um pouco dessa visão interna ali da ferramenta que você tem contato ali todo dia. Um ponto que eu queria explorar também é, de acordo com o posicionamento da Lovable, acho que essa grande massa de empreendedores ali, eu acho que é claro, é um caso de uso bem óbvio ali, né? Tipo assim, é juntar a fome com a vontade de comer mesmo, mas eu imagino que vocês tenham também uma estratégia bem clara com relação às enterprises, né? Porque apesar das enterprises já terem um time consolidado normalmente de tecnologia, de desenvolvimento e tudo mais, até nessa visão, nessa proposta de valor de capacitar o time para produzir mais e mais rápido, acho que a Lovable também entra nessa frente aí com bastante força. Como que vocês têm trabalhado esse público e como que tem sido a estratégia para esse Uhum. mercado? Assim, a gente também teve uma recepção muito boa no mercado enterprise. De grandes empresas, assim, grandes marcas que estão dispostas, assim, a experimentar com Lovable. Um contato inicial normalmente é mais com um time de produto, um time de design, que justamente vai para aquele caso que a gente conversou de conseguir prototipar rápido, conseguir demonstrar rápido e convencer melhor. Em grandes empresas, todo mundo sabe que tem muito essa questão de ter um ciclo de produto muito longo, amadurecimento e por aí vai. E que a grande vantagem que eles dizem é justamente não precisar ter um time de engenharia participando dessa prototipagem, que agiliza muito o processo e o feedback que a gente está tendo nesse caso é muito bom. Ainda tem um pouco de complicação para o Enterprise de construir um produto inteiramente no Lovable, porque Enterprise tem vários requerimentos de usar a sua stack própria, e por aí vai, né? Enfim, não é tão simples quanto você ir lá e criar, e a gente ainda não tem esse suporte de você conseguir integrar uma grande parte do aplicativo sendo feito fora do Lovable, obviamente, que a gente também sabe o que acontece é que pode ser feito a exportação, né? Exporta o código do Lovable, usa como uma base e aí em si integra o resto da aplicação. Mas é um use case muito legal. Eu tenho acompanhado um pouco mais de perto recentemente e meio que teve uma aceitação até quando a gente praticamente não tinha nada só para Enterprise. Vamos dizer, a gente tinha o produto principal e chegaram ao Enterprise dizendo, ó, a gente não precisa que vocês criem nada específico para Enterprise, a gente só precisa enfim, de contas Enterprise, no geral, em que a gente pode colaborar e por aí vai. E aí a gente vem fazendo esse desenvolvimento em conjunto, entendendo o que é que a gente ainda não consegue suprir do requerimento de hoje. Sabe? Mas tem sido um ciclo bem construtivo. Legal. Que acaba sendo valioso para todos os lados, né? E Com o segmento certeza. Enterprise carece muito, tem essa dor muito latente, como você citou, de ter mais celeridade no processo de desenvolvimento. Às vezes, conseguir um atalho ali para validar uma ideia já é um ganho muito grande dentro de um contexto de Enterprise. Com certeza. Legal. Boa. E
Bom, a gente falou ali das diferenças, né? Acho que o Moreira trouxe ali essa questão da diferença que tem do empreendedor, a pessoa que está ali criando o MVP, e as empresas, às vezes, têm suas stacks próprias, né, para poder desenvolver, tem algumas questões que são mais particulares do negócio, né, e aí, do ponto de vista de vocês, que são do time técnico, né, acho que tem uma questão, assim, principalmente considerando os negócios maiores, as empresas, né, quando que vocês acham que é a decisão, o momento de tomar a decisão, assim, eu construo isso aqui do zero ou eu uso uma plataforma como a Lovable? Então, porque acho que em alguns momentos, principalmente se tratando de empresa, essa decisão ela vai aparecer, né? Ou seja, eu tenho meu time aqui de desenvolvimento, eu uso esse time e a minha stack para desenvolver algo aqui, ou eu vou utilizar uma plataforma como a Lovable? Como que você vê o momento ideal assim, ou talvez não o momento ideal, mas quando tomar a decisão por um lado ou pelo outro? É assim, então, pensando um pouco no caso da empresa que já tem um ciclo de desenvolvimento que já vem acontecendo por muito tempo e tal, a gente entende que é um pouco complicado ter essa transição. Normalmente são decisões que são tomadas bem no começo da empresa, ou então já foram tomadas há muito tempo enfim, né, faz sentido que exista essa restrição, até às vezes por banco de dados, às vezes por questão de cumprimento de lei, de transferência de dados é complicado e por aí vai. Então, eu acho que o momento em que realmente vale a pena fazer isso é quando. Acho que para uma empresa grande fazer essa conversão, o vibe coding, né, que a gente diz, ele tem que estar estabelecido de um jeito assim que é quase que inevitável. Se você não usa vibe coding, você perdeu, você tá para trás. Eu acho que esse momento está chegando rápido. Eu acho que cada vez mais todo desenvolvedor usa de alguma forma ou de outra um ChatGPT, um Claude, usa às vezes o Cursor, Copilot e por aí vai, alguma ferramenta assim. Mas eu acho que a cada vez mais ferramentas como o Lovable que incorporam o Vibe Coding de uma maneira completa, assim, que realmente usam o Vibe Coding como fundamento, eles vão ser essenciais para um desenvolvimento rápido. E eu acredito fortemente nisso. E eu acho que quando chegar nesse ponto em que é simples, praticamente inevitável, eu acho que as enterprises, a gente também espera que até chegar lá a gente vai ter essa solução fácil, que também não seja difícil para a enterprise migrar para a gente. Mas eu acho que ainda falta um pouquinho para isso que realmente esteja consolidado nesse ponto. E acho que também volta um pouquinho para o que a gente tinha conversado antes do guardrail, né? De ter certeza de que o vibe coding ele tá ali do jeito que você quer. Acho que no momento que está estabelecido, uma empresa consegue chegar e instruir o agente a só seguir os padrões dele, e nesse momento, o motivo de não usar já começa a virar praticamente ok. A gente tem que migrar dá trabalho. Acho que hoje ainda tem um pouquinho mais do que migrar dá trabalho. Tem essa questão de confiança que é difícil, assim, para quem toma decisão e que não está ali perto do desenvolvimento do produto, né? Enquanto numa empresa menor, que normalmente o executivo e o time de desenvolvimento está ali muito próximo, você consegue ter mais essa confiança, porque tem um conhecimento interno. Quando você vai para empresa de 500, 1000 e por aí vai, você já não tem mais esse tato, né? Então você realmente tem que evitar qualquer coisa que possa sair muito do trilho. Legal. E até aproveitando ainda esse mesmo tema, né, você falou aí sobre a necessidade, talvez, às vezes, que uma empresa maior pode ter de personalização, até na escrita do código, né, tipo, a gente tem um padrão de desenvolvimento. É, não, claro, não sei se você pode abrir aqui ou se existe alguma atualização desse tipo, mas até como opinião mesmo, né? Você acredita que vai chegar esse nível de personalização em algum momento ele pode ficar disponível dessa forma para que uma corporação, um desenvolvedor possa personalizar um pouco mais esse processo de desenvolvimento? Porque a gente sabe que essas plataformas, inclusive a Lovable, tem ali um prompt de sistema que determina todo aquele comportamento do agente, né, e tudo mais. E aí você comentou dessa necessidade de talvez alguns negócios terem de uma personalização um pouco maior, né? Então você acha que isso pode vir a ser uma funcionalidade futura em algum momento? Eu acredito fortemente que esse é o futuro da tecnologia. É que hoje a gente está desenvolvendo modelos generalistas, que são muito bons em tarefas generalistas,
E até que a gente chegue no ápice disso, eu acho que vai existir um foco em que o produto, como geral, seja o melhor possível. Mas no momento que os ganhos começarem a ficar marginais, eu acho que o grande movimento vai ser quem vai lidar melhor com personalização. Porque, no fim das contas, a gente vai acabar usando o produto que a gente se sente melhor usando, que entende melhor, que consegue interpretar melhor o que eu estou tentando dizer. Eu acredito que prompting, né, que escrever a mensagem ainda sempre vai ser parte do processo. Aí talvez seja através de vídeo, através de voz, através de texto. Não sei qual vai ser o modelo de comunicação, mas acho que sempre vai ter uma dependência disso. E enquanto houver dependência disso, só vai se atingir o melhor dos modelos a partir do momento que o modelo conseguir ser personalizado para o caso de uso, entendeu? Então, eu, como desenvolvedor individual, vamos dizer, ele teria que entender como eu gosto de que código funcione, mas também como eu descrevo tarefas. E acho que como enterprise vai ter uma série de direções que ele tem que seguir do lado executivo, do time de desenvolvimento maior e por aí vai. E eu acho que isso é inevitável quase de acontecer. Boa. E até seguindo nesse viés aqui, Moreira, não sei se você pode mostrar pra gente, vou falar aqui, né? Mas a gente adora spoiler, tá? Então, se tiver algum spoiler aí de novas releases que estão sendo planejadas, algum direcionamento aí dos próximos passos e até um pouco da visão ali, longo prazo, o longo prazo já não pode ser tão longo assim, né? Porque tudo muda muito rápido. Se você quiser compartilhar com a gente aqui, se puder trazer um pouquinho mais desse spoiler que a gente tanto gosta, o palco é seu aqui. Cara, assim, eu acho que o nosso foco principal agora a gente acabou de ter um lançamento incrível. Assim, acho que a gente acredita que talvez tenha sido o maior lançamento da história da empresa. E eu acho que agora tem muita coisa de, vamos dizer, simplesmente entrar no produto e fazer que o produto fique melhor, que sinta melhor, que talvez não sejam coisas que vão ter um grande lançamento. Eu não consigo dizer hoje, eu não posso dizer hoje também se vai ter algum grande lançamento assim no futuro. Como a gente teve esse processo agora 2 dias atrás, né, de soltar isso, então a gente volta para um momento um pouco mais de planejamento, de entender qual que é o nosso próximo grande passo, e nesse caminho, acho que o foco principal é sempre que fazer às vezes com interações menores, às vezes com interações um pouco mais extensas, que se tornam um lançamento maior, consertar várias coisas que a gente sente que ainda faltam para o produto simplesmente parecer assim que, como eu disse, eu acho que inevitável, então que ele traz tanto valor que não tem nenhuma razão depois que eu comecei a usar de eu sair do produto, entendeu? E a gente acha que enquanto não chegar lá, vai ter muita coisa para ser feita, entendeu? Então eu acho que essa é a grande missão agora. Boa. Legal. E a gente está falando desse lançamento, né? A gente falou um pouco por alto aqui, mas se você puder dar uma passada pelo lançamento e explicar um pouquinho sobre qual o potencial desse lançamento e por que ele é tão game changer assim na história da Lovable. A gente teve 2 grandes lançamentos agora, né, que vieram juntos, que foi o Lovable Cloud e o Lovable AI. Eu vou começar explicando o Lovable AI, que eu acho que é um pouco mais próximo das pessoas, e ele simplesmente torna fácil e você consegue rapidamente, através de um prompt, adicionar integrações com IA através do GPT, da OpenAI, ou então dos modelos da Google, e fazer com que agora o seu site tenha funcionalidade de IA, como escrita, como assistente de suporte, assistente de texto e por aí vai. E isso tudo sem sair do Lovable. Eu acho que isso é muito importante, sem que você precise entender o que é uma chave de API, o que é simplesmente vai funcionar. E o Lovable Cloud, ele vai de um jeito parecido, mas ele integra um banco de dados, né? Agora então praticamente você tem um back-end completo com a Lovable, só no chat, sem ter que sair, como eu comentei antes, sem ter que ir numa aplicação externa, criar uma conta, configurar tudo. A gente
a gente agora tem essa capacidade de lidar com toda essa funcionalidade. Isso basicamente significa dar memória para o aplicativo, fazer com que você consiga integrar logins, que você consiga integrar informações, você consiga criar praticamente qualquer coisa que depende de um uso customizado para o usuário. Então, acho que através dessas duas funcionalidades que são essenciais hoje, porque a gente acredita que é o futuro da internet, que são aplicações powered by AI, né? Então, elas são empoderadas pela inteligência artificial e que tenham funcionalidade completa, sabe? Eu acho que um caso que eu gosto bastante, eu tenho meu blog pessoal. Ainda não está liberado porque eu ainda estou polindo as coisas, mas o meu blog pessoal eu uso com a aplicação que eu criei na Lovable e praticamente o que eu gosto de fazer. Eu tinha muita restrição de escrita, eu sou muito perfeccionista, eu gosto de ir lá e iterar várias vezes. E uma coisa que me ajudou muito foi conseguir integrar uma inteligência artificial que me ajudasse a reescrever. Eu consegui configurar essa inteligência artificial para me ajudar só a focar em reescrita. Então eu vou lá, escrevo praticamente alguma ideia que eu estou na minha cabeça, que eu quero criar um blog em cima. Ela me ajuda a escrever e eu vou iterando ali junto com essa inteligência artificial. E com o Lovable Cloud eu consigo guardar isso, eu consigo criar todas as interações que você normalmente quer de um blog, eu consigo fazer com que as pessoas que as pessoas tenham que fazer login, que eu consiga ter um sistema de like, comentário, por aí vai. Isso tudo me tirou, 5 prompts no máximo. Já faz um tempo que eu criei isso, com acesso interno, mas... E é algo que eu estou usando diariamente. Assim, e que antes simplesmente não era possível, e agora eu não preciso me preocupar com sair do Lovable para nada. Simplesmente funciona, e eu acho que esse é o grande motivo em que a gente acredita que esse é o nosso principal lançamento. Ele realmente leva o usuário de antes fazer MVP e protótipo só com funcionalidade básica para agora realmente conseguir criar algo que traz muito valor para o dia a dia ou então para uma empresa, que se pode criar um produto e uma ferramenta útil em cima, sabe? Legal. Bem legal, cara. Assim, eu achei espetacular. Acho que talvez fosse o que faltava. Eu já vi as pessoas pedirem assim, né, em conversas e fóruns, as pessoas pedirem muitas funcionalidades, mas eu acho que realmente foi um super lançamento, né? Foi um pacote de coisas, não foi uma feature nova, são várias, né? Que viabilizam isso que você falou, que é empoderar realmente a criar uma coisa completa, né? E com essa mudança, né? Então, assim, a gente tem mais funcionalidades agora, tem mais features, e aí eu não poderia deixar de perguntar aqui, de beber da fonte, né? De um desenvolvedor, alguém que está trabalhando com a Lovable, mas que dicas você dá, assim, para quem está utilizando a ferramenta no sentido de prompt mesmo, né? Então, eu né, falo muito do tema e uso a ferramenta, né? Mas eu acho que seria bem legal ouvir de você, assim, quais são o que você acha que é uma boa prática, né? Que as pessoas que vão assistir esse vídeo depois podem aplicar para obter melhores resultados na ferramenta. Isso é interessante, eu acho que, principalmente quando eu estou usando para o meu uso individual e testando, eu tenho 2 modos principais. Eu tenho um modo que eu não tenho tanto tempo e eu quero uma ferramenta acertada de primeira. Nesse caso, eu acho que vale a pena você pensar um pouco mais no prompt e realmente pensar, eu estou incluindo toda a informação que eu quero ver no final? Obviamente, você não vai lembrar de tudo, mas você tem que pensar, se eu não disser que eu quero esse estilo de design, o modelo vai escolher por mim. Se eu não disser que eu quero esse estilo de funcionalidade, o modelo vai escolher por mim. Então, se você tiver uma ideia clara e você não conseguir passar ela por completo, o modelo não vai conseguir entender isso. Porque eu acho que tem um pouco disso de você assumir um conhecimento que às vezes um amigo seu tem, de entender o seu estilo, e que a gente ainda não chegou nesse nível com IA. Eu acho que esse é o primeiro ponto e me ajuda muito. Pensar no prompt, estruturar, criar nova linha, fazer lista, tentar fazer uma lista de coisas que ainda tem que ser completadas e por aí vai. Eu acho que isso ajuda muito. Por outro lado, que é o jeito que eu mais uso, é ter uma ideia muito vaga na minha cabeça de algo que eu gostaria de fazer e soltando pequenos prompts por aí. Não ter tanta expectativa de que ele vai chegar exatamente no que eu quero de primeira, porque eu não dei informação suficiente, mas aproveitar de que eu consigo iterar rapidamente e ir sentindo ali de pouquinho, eu gostei disso, mas isso daqui eu nem tinha pensado, mas eu acho que agora pode ser assim. Porque agora você tem um feedback de você ver ali, é assim que tá aparecendo agora.
Eu gostei? Não. E eu nem tinha pensado, talvez num botão, talvez de como controlar as coisas, e às vezes até numa funcionalidade por completo. Esse segundo jeito é o meu preferido, mas ele realmente depende de talvez você ter mais tempo, você estar mais disposto enfim, passar mais tempo ali interagindo, gastar mais créditos às vezes, e por aí vai, sabe? Ele acaba sendo um E processo de ideação junto com o desenvolvimento ali, né? Você isso, pega a ideação junto com a IA. isso. E assim, eu acho que é interessante, eu como uma pessoa técnica que às vezes não tem tanto esse é, eu estou pouco a pouco aprendendo o que é que precisa ser feito de um lado mais pensando como um design, pensando como um product manager, né, uma pessoa de produto, mas eu tenho esse pensamento de desenvolvedor. Então, muitas vezes, como eu penso no lado, qual é a funcionalidade que eu preciso ter, não necessariamente como a interação vai ser, sentir a interação faz com que eu consiga dizer melhor e sugerir melhor como ser feito, que é algo que talvez às vezes não venha natural para mim. Quando eu uso um aplicativo, eu tenho uma noção boa de, isso daqui não tá legal, isso daqui tá legal, mas quando eu tô pensando sem ter nada executado, eu não é algo natural para mim. Então, nesse caso, desse processo de ideação é algo muito valioso, que às vezes eu não preciso ir atrás de uma pessoa que tem mais esse fundamento, sabe? Legal, Legal. muito bom. Eu particularmente, eu gosto muito desse processo de ideação, assim. Eu acho que a IA consegue trazer para nós umas perspectivas que às vezes a gente não teve do que a gente quer. Às vezes ela, como você falou, às vezes ela traz algo que você precisava, mas você não tinha visto, né? E isso é legal, porque a gente às vezes tem um processo às vezes muito complexo e a gente esquece alguns detalhes, de repente aparece ali um botão num determinado lugar que fala, cara, eu não pedi isso, mas faz todo sentido aquilo tá ali. E aí você meio que melhora a sua ideia a partir desse feedback da ferramenta e começa, como você falou, lógico que existe um perfil de usuário que vai poder fazer isso, ou que vai se beneficiar disso, até por questões de tempo e de consumo de créditos, mas eu também sou muito dessa linha. Às vezes eu tenho uma ideia super estruturada e aí beleza, eu uso ela, mas eu acho que esse processo de ideação e aproveitar o que a IA já tem de conhecimento para te trazer algumas coisas adicionais é muito rico, né? Porque é realmente trabalhar em dupla com a IA mesmo, né? Acho que e se beneficiar desse conhecimento adicional de coisas que talvez a gente não tenha, né? De visualizar alguma coisa que a gente talvez não tenha. Né? Exato. É isso, pessoal. Acho que foi muito bom. A gente já está chegando aqui nos finalmente da gravação, mas foi muito rico. Dava para a gente ficar muito mais tempo aqui conversando. Obrigado pela presença, Léo. Muito obrigado pela presença também, Moreira. Muito legal ter um brasileiro ali no headquarter da Lovable falando com a gente diretamente de onde tudo está nascendo ali, essa tecnologia que tem impactado tanto o nosso dia a dia. Valeu demais pelo papo e foi um prazer conversar aqui com vocês. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, Dal e Vitor. O papo foi muito bom, assim, é sempre bom também tá entendendo a perspectiva do brasileiro em cima da Lovo e eu gosto muito de conversar, de entender com a perspectiva externa do que tá acontecendo, assim, enfim, explicar um pouco do que a gente faz, como a gente pode trazer valor e do futuro para quem estiver interessado também. Acho que sempre muito valioso essa troca. Boa. Muito bom. Com certeza, acho que quem assistir aqui depois vai ter muitos insights aqui, não só sobre o funcionamento da Lovable, mas também algumas dicas aí, né, que a gente discutiu aqui, que podem mudar a forma como as pessoas usam a ferramenta. Então foi um super papo mesmo. Obrigado. Exato. Valeu, pessoal. É isso aí. Semana que vem tem mais. Até lá. Muito obrigado. Tchau, tchau.